Oi, pessoal! Então, vamos lá, lembrando, eu sou a professora Luzilete e hoje nós vamos ter a nossa terceira aula de língua portuguesa, tá certo? E aí, como é que foi na aula passada? Preencheram direitinho o calendário com o aniversário de vocês? Conseguiram responder aquelas questões? Então, a gente viu na aula passada que o calendário, ele é um tipo de texto que serve para organizar a nossa vida. Tem 2 aulas que a gente está falando disso, não é isso? Ele serve para organizar o nosso tempo, dentro das semanas, dentro do mês, dentro do ano. A gente viu que lá no primeiro desenho tinha até um relógio, que também é uma forma de organizar a nossa rotina, não é isso? Marcar os nossos horários. Hoje a gente vai falar de outras coisas, porque existem várias coisas que podem organizar a nossa rotina. E hoje a gente vai falar de um elemento muito importante que também é um texto. Né? Para isso, pessoal, vocês vão precisar, além do estojo contendo lápis, borracha, lápis de cor, régua, apontador, tudo isso, a gente vai precisar do alfabeto móvel, pessoal. Não pode esquecer. Se você não está com o alfabeto móvel aí, dá uma pausa no filme, na aula, e vá lá buscar o seu alfabeto móvel. Pegou o alfabeto móvel? Vamos continuar? Então, prestem atenção. Lá, a gente vai precisar... Então, aqui só revisando, né? Só para a gente não se perder. Então, olha só a informação que traz aqui no livro, né? Que o calendário é um texto criado para nos organizarmos nos meses e dias do ano e também nos dias da semana, né? Então, isso tá certinho para vocês? Todo mundo entendeu? Então, para que serve o calendário e como que ele é constituído? Muito bem. Então, olha só. Vamos para a nossa... próxima página. Acho que nós estamos com um problema aqui, porque não está indo para a próxima página. Vamos ver o que está acontecendo? É assim mesmo, pessoal. Isso sempre pode acontecer, né? Então, olha só. Aqui está dizendo o seguinte. Vocês vão separar aí no alfabeto móvel de vocês as seguintes letrinhas. O G, o N, o A, o E, o A de novo e o D. Separa essas letrinhas, é o que está pedindo ali naquela nuvem, né? Nas nuvenzinhas tem essas letrinhas do alfabeto. Vejam que aqui, nessas letrinhas, nós vamos ter consoantes, estão vendo? Ó, G, N, D, e vamos ter as vogais. Quantas vogais só nós vamos usar? Olha lá, ó. Nós vamos usar 2 vogais, o A e o E. Mas, prof, como assim só 2? Você está pedindo 2 As? Sim, nós vamos pegar 2 vezes a vogal A, mas vogal A é vogal A, não é isso? Então, nós vamos usar a vogal A e a vogal E. Vamos usar o I? Não. Vamos usar o O? Não. Vamos usar o U? Não está pedindo, né? Muito bem. Pegamos essas letrinhas lá no nosso alfabeto móvel e lembra o que eu disse para vocês na aula passada? Que para que as palavras se formem, é preciso normalmente que as consoantes estejam juntas de vogais. Então, dá um pausa na aula de hoje e junto com o adulto que está te acompanhando nesse momento, pede para ele te ajudar, tenta organizar, porque aqui está tudo desorganizado, né? Não dá para entender o que está escrito aqui. As letras elas precisam estar organizadas para formar as palavras, para representar aquilo que a gente quer dizer. Então, você vai dar um pause agora e vai tentar organizar essas letrinhas com o adulto que está contigo aí. E ver que palavra será que forma. Vou dar uma dica. É um instrumento que serve também para organizar o nosso tempo. Vou dar a segunda pista. É um instrumento que a gente usa para registrar as atividades que a gente precisa fazer. Tá certo? Dá o pause e faz aí. Muito bem. Voltando. Fizeram? Conseguiram organizar as letrinhas? Que palavra será que formou? Que instrumento será que é esse que serve para eu também anotar, para eu também registrar as minhas atividades e organizar o meu dia? Muito bem, olha lá. Começa com A. Então, eu vou pôr o primeiro A aqui. A, G. Como é que eu faço G?
Que letrinhas aqui eu posso usar aqui para formar o G? Será que se eu colocar só a letrinha G, eu já falo G? Já está pronto? Não, né? Porque G é o nome da letra, mas não o som dela. Para ela fazer esse som G, ela precisa estar com uma vogal. Qual vogal será que ela precisa estar? Será que se eu colocar um A aqui vai fazer G? Não, né? Vai fazer G. Para eu fazer G, eu vou ter que usar o G com o E. A, G. Mas não é agenda, é agenda. Que letra será que é essa que faz? Que alonga o som. É o N. E agora aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Professora, você disse que para fazer som, normalmente a consoante tem que estar junto com uma vogal. E agora, professora, o N está sozinho. Muito bem. Quem observou isso tá ó, bem ligadinho na aula. Lembra que eu falei normalmente? Quer dizer, que normalmente acontece. Eu não disse sempre assim. Em alguns momentos, a consoante vai aparecer sozinha. E ela vai ter um som mudo, um som que é só dela e que é mudo, que aparece no meio das palavras. Então, olha lá. Nesse caso, o N está aqui para alongar o som do E. Agenda. Como é que eu faço dá, então? Já usei o G, né? O D com o A para fazer dá. Então, olha lá. Agenda. Olha lá. Agenda. A agenda. Lá na escola onde vocês estudam, existe agenda? A agenda normalmente o aluno tem agenda, né? Normalmente tem. Lembra lá, normalmente. Para que serve a agenda? O que a gente faz com a agenda? A gente escreve um convite na agenda? Pode ser. Será que eu coloco um aviso na agenda? Pode ser também. Será que na agenda eu anoto aquilo que eu preciso, o material que eu preciso trazer para a próxima aula? Muito provavelmente. Mas a agenda também é um canal de comunicação. Ele serve de comunicação entre a escola e os pais, e entre os pais e a escola. Quando a professora quer mandar um bilhete comunicando algo que aconteceu de importante com você para os pais, ela escreve um bilhete e manda para os pais. Os pais vão ler, vão assinar e vão responder ou não, né? Tudo depende de qual é o bilhete que a professora escreveu. Então, a agenda, ela além de organizar o nosso dia a dia, ela também é um instrumento de comunicação. Porque eu posso me comunicar com outra pessoa através da agenda. Então, vocês lá já montaram a palavrinha agenda, e aí vocês escreveram a agenda, tem que registrar a palavrinha agenda aqui, ó. Agora registre a palavra que você encontrou. Então, registra lá, igual a professora registrou aqui, vocês vão registrar aqui, tá certo? Vamos seguir então. Lembra que então a gente já conversou se você utiliza a agenda na escola, em qual situação, lembra que a gente falou? Para anotar o material que vai precisar, para enviar um bilhete, um aviso, um comunicado, né? Porque a agenda também é um instrumento de comunicação. E aí agora vamos pensar, será que a agenda, bom, o calendário serve para organizar a nossa vida, será que a agenda também serve para organizar a nossa vida? Vou dar um exemplo para vocês, quando vocês precisam ir ao médico, né, para fazer uma revisão, para ver se está tudo certo no médico, no dentista, o que a mamãe faz? Liga e faz o quê? Agenda, né? Então ela vai ligar lá no consultório do médico e a secretária do médico vai abrir a agenda do médico e vai ver quais dias que ele vai poder te atender. E aí ela vai anotar ali, tal dia, né? Nós receberemos o paciente tal. E avisa para a mãe, olha mãe, você vai poder trazer o seu filho no dia tal, seu filho, a sua filha no dia tal. Então a agenda, ela também é um instrumento de organização. Você tem a sua na escola e muito provavelmente o papai tem uma agenda para organizar as atividades do trabalho. A mamãe provavelmente tem uma agenda também para anotar as atividades do trabalho dela e às vezes algumas atividades de casa também, o papai também. Aqui no livro a gente tem um exemplo da agenda da Nina, né? Olha lá a agenda da Nina, né? Então olha só, será que dentro da agenda a gente encontra elementos do calendário? O que vocês acham? Será que o calendário está dentro da agenda?
Tá, né? Normalmente, lembra lá, quando a professora fala normalmente, não significa que é sempre, significa que algumas vezes, né? Na primeira página da agenda, a gente tem o calendário do ano. Algumas ainda trazem o calendário do ano anterior, do ano que está acontecendo e do ano que ainda virá, tá? Nas primeiras páginas. E dentro delas, nas demais páginas, vai aparecer o dia, o mês em que aquelas folhas representam. Nesse caso aqui na agenda da Nina, olha lá o que eu tenho. Eu tenho uma representação de como que o dia está, se está sol, se está nublado ou se está chovendo. Estão vendo lá no cantinho? O sol significa que o dia está ótimo, né? Nublado significa que está aquele dia que não sabe se chove, se abre o sol. E tem dias que está chovendo. Também aqui no canto da agenda, ó, tem a referência, olha lá, ó. Tem o mês. Que mês que está aqui? Maio. Essa agenda aqui da Nina é do mês de maio. Essa folha, né, da agenda é do mês de maio. Aqui tem os dias da semana, olha, começando no domingo e terminando lá no sábado. E aqui no canto tem o dia do mês. Lembrando, dia da semana tem a ver com palavras. Dia do mês tem a ver com números, né? Então vamos lá, ela está no dia 12 de maio e ela marcou um X. Estão vendo que ela marcou um X ali, ó? Domingo, segunda, terça. Então, na agenda da nossa amiga Nina, o dia 12 de maio cai numa terça-feira. Aí nós temos algumas informações aqui, ó. Para casa. Então, tem lá, provavelmente essa agenda aqui, ela serve para os alunos marcarem o dia, o que eles precisam trazer para a aula e também qual é a tarefa de casa para não esquecer, né? Então, olha lá, tarefa de casa. A tarefa de casa é de qual matéria? De qual disciplina? Da disciplina de matemática. Então, a Nina vai ter atividade de matemática para fazer em casa. Vamos ver o que ela tem que fazer? Vamos ver aqui? Olha lá, ó. Levar para a aula de amanhã textos com muitos números. Podem ser embalagens de produtos e encartes de supermercado. Então, o que a Nina tem que fazer? O que ela tem que fazer mesmo? Ela tem que trazer para a próxima aula, muito provavelmente para a aula de matemática, textos que tenham muitos números. Que tipos de textos podem ser esses? Embalagens de produtos, encartes de supermercado, né? Então, será que a Nina vai poder levar também para a aula de matemática um calendário? O que vocês acham? Eu acho que vai, né? Calendário é um texto? É um texto. Calendário tem número? Tem número, muitos, né? Então, acho que aqui ela também vai poder levar um calendário para a aula de matemática. Então, nesse caso aqui, a agenda da Nina está servindo para quê? É um aviso? É um bilhete para os pais? Para que você está servindo aqui? Para lembrar a Nina do que ela precisa trazer para a aula de matemática. Então, a agenda ela serve também como uma memória auxiliar, porque às vezes o nosso cérebro esquece. É tanta coisa que a gente tem que fazer que às vezes a gente esquece uma coisinha ou outra. Então, a agenda serve para a gente registrar as informações para a gente não esquecer. Nesse caso, o que ela precisa trazer para a aula de matemática. Vamos ver se vai rodar? Então, essa é a agenda da Nina, né? Então, só um pouquinho, vamos voltar ali, só um pouquinho. Então, ela agendou no dia 12. Dia 12 é o dia que ela está. 12, então é ali que ela agenda. Foi a atividade que a professora deu naquele dia para ela trazer no próximo dia, né? Então, se aqui foi dia 12, o próximo dia é dia 13. Se aqui foi terça, aqui vai ser quarta, né? Vamos seguir, então. Aí, olha lá. Ela ficou surpresa ao saber que a sua mãe também tinha uma agenda. Lembra que eu comentei com vocês? Papai tem agenda, mamãe tem agenda, outras pessoas profissionais têm agendas, né? O médico tem agenda, o dentista tem agenda, a professora tem agenda. Se a mãe de Nina não vai mais para a escola, o que será que ela anota nessa agenda? Será que a agenda é só para quem está na escola? Não, né? A gente já viu que não. Vamos ver então o que a mãe da Nina anota na agenda. Vamos ver lá. Olha só. Esta é a agenda da mãe da Nina. Vocês estão vendo que a agenda da mãe da Nina é diferente da Nina, né? Na agenda da mãe da Nina,
nós temos o calendário também do mês de maio. É o mesmo calendário da agenda da Nina. É o mesmo calendário, é o mesmo dia da semana, inclusive, né? Então, olha lá, o que a gente vai fazer? Primeiro eu quero que vocês... Isso é um calendário, olha lá, nós temos o dia 12, o mês, maio, e nós temos aqui os dias da semana, lembram? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A gente já viu que o dia 12 de maio vai cair numa terça, certo? Só que o calendário da mãe da Nina tá com um pequeno probleminha. Ele começa com o dia 1 e também aparece o dia 12 e aparece uma estrelinha aqui, estão vendo? O que será que tá faltando? Estão faltando os outros dias. Eu já comecei só para ajudar vocês. Eu já comecei aqui, ó. Depois do dia 1 vem dia 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu vou pedir para vocês? Dá um pause aí e completa os dias do mês de maio. Pode ser? Então vamos lá, gente. Bem rapidinho, tá bom? Vamos lá então? Vamos continuar? Vejam só, vocês estão vendo que tem uma estrelinha aqui? Essa estrelinha, lembram lá numa atividade que a gente fez, que vocês fizeram para casa, que tinha um menino e ele organizou um calendário na casa dele com as atividades dele? E aí ele desenhou uma bola para representar o futebol, coisas assim? A mesma coisa a mãe da Nina fez aqui. A mãe da Nina colocou uma estrelinha aqui para lembrar que aquele dia é um dia importante, que vai ser o aniversário da vovó Lina. Olha lá então. Oi. Vamos ver então. Olha lá o que a mãe da Nina fez. Ela preencheu, vocês preencheram os dias aqui, e aí ela foi colocando lá. 9 horas ela tem reunião no trabalho, 10 horas ela tem uma consulta médica, às 17 horas ela tem reunião na escola da Nina. Nossa, professora, mas que dia que ela vai fazer tudo isso? No dia 12 de maio. Olha lá. Então, às 9 horas, reunião de trabalho, às 10, consulta médica, às 17, reunião na escola da Nina. E ainda olha só o que ela tem que fazer. Ela tem que passar no mercado e comprar leite, feijão e frutas. E ela ainda tem que passar no banco e retirar R$20 para pagar o passeio da escola da Nina. Então, vendo só quantas coisas a mãe da Nina tem para fazer? Então, agora, vamos tentar rapidinho fazer algumas coisas que está pedindo aí. Vamos descer um pouquinho para a gente ver o que precisa fazer ali. Primeiro, vocês completaram a agenda da mãe da Nina com os números que faltavam, certo? Ok. Tá perguntando qual é o dia do aniversário da vovó Lina? Bom, vocês preencheram lá. O dia do aniversário da vovó Lina está marcado com uma estrela. Que dia que é? Dia 20. Então, dia 20 é o aniversário da vovó Lina. Como é que você descobriu isso? Ué, primeiro você preencheu os dias e estava marcado lá uma legenda. Isso aqui chama-se legenda, né? Tem uma estrelinha que indica que onde tiver estrelinha, então é o aniversário da vovó Lina. Perfeito. E agora pede para a gente pintar o que a mãe da Nina tem que comprar no mercado. O que ela tem que comprar no mercado mesmo? O leite, o feijão e as frutas. Pode pintar aí. Então, leite, feijão e frutas. E para vocês ficarem ainda mais espertos, nós vamos fazer a lição de casa. Vamos ver qual que é a nossa lição de casa hoje. A nossa lição de casa hoje está lá na página 7, na ficha 3. Então, vocês vão fazer a página 7 e a página 8, que tem a ver com a semana. Então, tem uma parlenda, né, um textinho aqui. A segunda foi a feira, precisava de feijão. A terça foi a feira para comprar um pimentão. A quarta foi a feira para buscar quiabo e pão. A quinta foi a feira, pois gostava de agrião. A sexta foi a feira. Tem banana? Tem mamão? Sábado não tem feira e domingo também não. Embora a gente saiba que lá na história tinha feira no domingo, né? Só não aparecia o nome feira. Aí tá perguntando lá, qual é o assunto dessa parlenda? Então, do que essa parlenda tá falando? Vai discutir com o adulto que vai te ajudar nessa tarefa de casa. Quais são as palavras que rimam nessa parlenda? Então, vai pedir para o adulto, e junto com o adulto vão ler de novo e vão ver quais são as palavras que rimam, quais são as palavras que terminam com o mesmo som.
E por fim, lá na outra página, e aí vocês vão ver que palavras que rimam e vão escrever aqui as palavrinhas que têm o mesmo som. No número 3, que outras palavras rimam com essas que você pintou? Marque X nas opções corretas. Então, por exemplo, avião e macarrão são palavras que combinam, né? Porque terminam com ão. Então, vocês vão ver aqui quais são que outras palavras rimam com essas que você pintou. Então, vocês pintaram algumas palavras lá no texto e vão ver quais desses desenhos é que rimam e vão marcar X neles, tá certo? E o número 4, então, você já esteve em uma feira? Lembra que a gente conversou sobre o que é uma feira, né? Mas hoje em dia existem vários tipos de feira. O que é possível encontrar lá? Complete a imagem para representar. Você pode fazer desenhos e escrever o nome do que está sendo vendido. Então, vocês vão pensar aí nas feiras que vocês conhecem e vão desenhar aqui o que a gente pode encontrar na feira e escrever também. Faz aí, gente. Escrever é muito importante. E aprender a escrever é igual andar de bicicleta. A gente aprende treinando e depois que a gente aprende, a gente não esquece mais. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.